Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago e eu estou aqui para te mostrar o caminho para você migrar de área e conquistar a sua primeira vaga como analista de dados. E eu quero te dizer que você pode fazer isso, eu vou te mostrar como conquistar essa primeira vaga, mesmo que você não seja da área de tecnologia, mesmo que você nunca tenha trabalhado com análise de dados na vida, né? O que eu acho assim, você vai ver durante esse e os próximos vídeos que é pouco provável que de fato você não tenha trabalhado de alguma forma com dados, com análise de dados durante a sua vida, durante a sua carreira, mesmo que você esteja em uma área completamente diferente da área de dados e análise de dados, certo? E aí você pode pensar assim, nossa, mas isso é impossível, eu nunca vou conseguir entrar em uma área, por exemplo, uma área dessa, análise de dados, sem ser formado em tecnologia, sem ter um curso nessa área de exatas, tecnologia e tudo mais. E eu quero te dizer de cara que isso não é possível. Por que não é possível? Porque eu posso te afirmar que não é possível, porque eu fiz essa trajetória. Eu saí da minha área de formação, que é engenharia, eu sou formado em engenharia de produção, e eu migrei para essa área de dados. Então, eu saí da engenharia e me tornei um analista de dados, isso lá atrás, né? E fui me desenvolvendo nessa carreira na análise de dados. E hoje eu estou aqui justamente para te contar essa história, contar para você, primeiro, por que eu troquei a engenharia pela análise de dados e como eu conquistei a minha primeira vaga e a trajetória que eu segui de lá até hoje. Eu quero contar isso para te mostrar que se por alguma razão você pensa em mudar de área, por que você pode fazer isso e por que você deveria escolher a análise de dados como uma área candidata para a sua nova carreira. E só fazer aqui um pequeno comentário, né? De vez em quando você vai ver eu olhar nessa direção, é porque aqui é onde está o meu roteiro. Eu preparo um roteiro para poder garantir que a história, o conteúdo que eu vou te passar, ele vai seguir aquilo que eu planejei. Porque se eu começar a falar sem ter uma linha de raciocínio, eu vou me perder no assunto, e daqui a pouco a gente está falando de coisas que não tem nada a ver com análise de dados. Porque, enfim, porque eu sou desse jeito. Então vamos lá, né? Primeira coisa, o que me fez migrar da engenharia para análise de dados? E assim, ó, se você me acompanhar, você pode até pensar que eu fiz isso para poder trabalhar com a minha pantufa de hobbit. Já uma coisa que na indústria isso não seria possível, mas não foi essa a única razão. Na verdade, eu estava um pouco, digamos assim, insatisfeito com a área que eu trabalhava. Mas minha satisfação não era necessariamente com a área em si. Eu sei que na área de engenharia, nessa área de indústria, existem muitas vagas, existem muitas oportunidades de carreira, mas por alguma razão eu não sentia que eu conseguiria alcançar todo o potencial que uma outra pessoa poderia alcançar na mesma posição que eu. Então, assim, eu percebia que na indústria, para eu ter o mesmo resultado que outras pessoas, eu tinha que ter um esforço, principalmente um esforço mental muito grande, porque exigia, por exemplo, enfim, eu não vou saber te explicar o porquê. Eu simplesmente me sentia desalinhado com aquilo, em ter que, muitas vezes, sei lá, convencer uma pessoa ali, né? Eu tô falando assim, da indústria, no chão de fábrica, muitas vezes você tem que mostrar para a pessoa que aquele caminho que ela está fazendo não é o melhor, mesmo você tendo provado várias e várias vezes que aquele caminho não é o ideal, e fazer aquela atividade daquela forma, que existem formas melhores de fazer a mesma atividade, processos melhores.
e a pessoa, como ela está ali há muito tempo, ela simplesmente não te ouve, ela não quer fazer, e isso me causava um desgaste muito grande. Engraçado que essa mesma situação em outras pessoas, ela tende a motivar a pessoa a conseguir alcançar aquele objetivo. No meu caso era o contrário, eu falava, gente, não tem o que fazer. Então, assim, existia um desalinhamento. Então, não é que as oportunidades eram ruins, eu simplesmente acho que não estava no lugar certo para aquelas atividades, certo? Então, assim, eu via tipo, assim, muitos colegas meus de formação e colegas que estavam na mesma área, eles tinham as carreiras deles deslancharam, eles conseguiam alcançar resultados muito melhores. Não que eu não conseguisse alcançar os resultados, mas o esforço para alcançar o mesmo resultado parecia que era muito maior da minha parte do que da parte deles. Então, isso me deixava um pouco desmotivado. E, assim, aí por conta disso, e assim, não foi só na indústria, eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei com gestão, trabalhei com consultoria, trabalhei com serviços, enfim, passei por várias empresas dentro dessa área mais voltada para o negócio em si, e todas eu percebia isso, que eu não estava muito alinhado com aquilo que eu precisava entregar nessa área, né, de gestão, de planejamento e tudo mais. Então, nesse momento eu já tinha decidido que eu queria migrar de área. E assim, porque quando eu decidi que eu queria migrar de área, o que passou pela minha cabeça? Eu falei assim, não, já que eu vou migrar de área, eu vou procurar uma área onde eu tenha mais afinidade e onde existam mais oportunidades. E, né, apesar de existirem bastante oportunidades onde eu estava, as oportunidades eu decidi que eu queria ir para a área de tecnologia. Por quê? Porque cada vez mais o mundo está mais tecnológico. Então, por exemplo, hoje um carro popular hoje, ele tem muito mais tecnologia do que um computador de uma década atrás. Então ele tem sensores, ele tem microprocessadores. Então, por exemplo, uma geladeira hoje é mais inteligente do que um computador de algum tempo atrás. Então, assim, a demanda era muito maior. Tudo que você vai fazer hoje, você está fazendo com o celular, você consegue ligar a lâmpada de longe, você consegue acessar a sua casa, enfim. A tecnologia envolve tudo. Então, aí a tendência, se o mundo não acabar com a guerra aí, é que essa tecnologia ela continue cada vez mais aumentando, a nossa dependência de tecnologia ela continua aumentando e as oportunidades nessa área elas também vão aumentar conforme essa demanda por tecnologia continue aumentando. E por que que eu escolhi dentro da tecnologia? Porque eu escolhi justamente essa área de análise de dados. Assim, ó, eu confesso que não foi a minha primeira opção. No primeiro momento, quando eu decidi que eu iria trocar de área, que eu iria migrar de área, eu pensei em inicialmente ir para a área de desenvolvimento. Então, eu pensei em me tornar um desenvolvedor, um programador, coisa do tipo. Eu cheguei a começar a estudar o assunto, né? Só que o que me impediu de continuar nessa área? Como eu venho de uma profissão, de uma formação e de uma área completamente diferente, eu percebi que a exigência técnica para você conseguir uma oportunidade como desenvolvedor, ela é muito maior. Então, se você for agora e digitar e pesquisar vaga para desenvolvedor, primeiro você vai ver uma infinidade de linguagens. E aí você vai ver um monte de sigla e um monte de exigência que eu falava, gente, eu vou gastar muito tempo para conseguir aprender isso tudo. E a hora que eu conseguir aprender, como eu estou começando do zero, eu vou estar competindo com pessoas que formaram, fizeram faculdade, viram tudo isso durante anos. Então, eu achei que eu passaria por duas situações problemáticas. Primeiro, que eu não ia conseguir competir de igual para igual com outras pessoas, né? E outra é que ou eu teria que começar com muito iniciante, com uma vaga, um salário muito baixo para começar a ganhar uma experiência. Então, assim, a curva de aprendizado para eu me tornar um desenvolvedor, ela seria, eu acreditei, né, eu percebi que ela seria muito mais longa do que a curva
do que a curva que foi para eu me tornar um analista de dados. E assim, por quê? Porque trabalhar com dados, ele é de certa forma, se eu me tornar, por exemplo, se eu, um analista desenvolvedor e um analista de dados, para me tornar um analista de dados, ou para você se tornar um analista ou uma analista de dados, o caminho ele é mais simples. O dia a dia do analista de dados, ele é mais simples do que o do desenvolvedor. Mas quando eu digo que ele é mais simples, não quer dizer que ele é mais fácil. Ele exige sim, tem muita demanda, tem muitas coisas que você precisa entregar, você precisa dominar, mas a curva de aprendizado ela é menor, então você consegue, e muitas vezes você já tem o conhecimento necessário, ou parte do conhecimento necessário para se tornar um analista ou uma analista de dados. Então, assim, essa foi uma das razões que me fizeram escolher a análise de dados, porque eu conseguiria me sentir preparado para enfrentar o mercado muito mais rápido ou com a forma muito mais de forma muito mais simples do que se eu tivesse ido para a área de desenvolvimento. E além disso, tudo hoje, da mesma forma que tudo envolve tecnologia, tudo hoje envolve dados. Então, por exemplo, você ao ver esse vídeo, você está gerando dados para a plataforma que você estiver assistindo, independente de qual rede social você esteja vendo. Então, quando você gera essa informação vai ser útil para a própria plataforma, vai ser útil para mim, porque eu vou conseguir descobrir qual é não vou saber o seu dado, não vou saber quem é você, mas eu vou saber, por exemplo, a faixa etária das pessoas que assistem, eu vou saber os interesses em comum das pessoas que assistem, quanto tempo as pessoas assistem, qual velocidade que as pessoas assistem. Então, o tempo inteiro você está gerando informação para mim e para a plataforma. E a rede social que você estiver assistindo, ela vai interpretar. Se você viu esse vídeo, você tem interesse nesse tipo de conteúdo e vai indicar conteúdos semelhantes a esse para você. E tudo isso é análise de dados, certo? Então, quando você curte uma foto numa rede social, quando você compra um produto, você pesquisa um produto e começa a aparecer um monte de coisa que é semelhante àquelas ou complementares àquele produto que você comprou, tudo isso é análise de dados, tem análise de dados envolvida nisso. Além disso, eu percebi, conforme eu me preparava para essa mudança, que existia muito mais semelhanças entre o dia a dia de um analista de dados e o dia a dia daquilo que eu já fazia. Por quê? Em uma indústria, uma fábrica, ou até mesmo numa empresa de serviços, eu tinha que transformar uma matéria-prima em um produto final. Então, por exemplo, numa fábrica de solados, que foi onde eu trabalhei pouco antes de migrar de área, a gente transformava toda aquela borracha, todos aqueles compostos sintéticos em solados para calçados. Em dados, eu percebi que é quase a mesma coisa. Só que ao invés de você pegar uma matéria-prima e transformar em um produto final, você pega um dado, né? Então você pega ali uma planilha, um arquivo, um monte de informação que muitas vezes não tem muito sentido e transforma isso em inteligência, transforma isso em um painel, transforma isso em um dashboard, em um relatório, onde a pessoa consegue olhar e ver e dar valor àquilo. Então você pega um monte de informação sem valor e transforma isso, agrega valor a essa informação para que o cliente final, que muitas vezes pode ser o gestor, pode ser um cliente externo, ele consiga utilizar aquelas informações da melhor forma que ele achar necessário. E dentro disso tudo, existem processos, existem desperdícios, existem pessoas envolvidas, só que eu percebi que aqui nesse contexto, para mim, seria muito mais interessante. Então, foi por isso que eu também tomei essa iniciativa de escolher a análise de dados como uma área que eu gostaria de atuar a partir daquele momento. E aí, tem uma outra questão muito importante que é a quantidade de vagas disponíveis. Porque se o mercado, se a demanda por dados ela tem aumentado, se a ideia é que ela aumente cada vez mais. Então,
óbvio que a quantidade de vagas ela também tende a aumentar. E foi justamente isso que eu percebi. A quantidade de vagas ela vinha aumentando e ela tende a aumentar cada vez mais, porque quanto mais dados as pessoas gerarem, mais pessoas serão necessárias para analisar esses dados. E por conta disso, como existe muito mais demanda do que oferta, ou seja, existem muito mais vagas para analista de dados do que analista de dados capacitados para aquelas vagas, os salários eles também são bem mais elevados do que os salários normais, principalmente na área que eu estava. Então, aqui, ó, só para fazer uma comparação, para você ter uma ideia hoje. Então, por exemplo, vamos falar de analista. Um analista de PCP, que é a área onde eu estava atuando ali, né, por exemplo, se você vai entrar na área da indústria, provavelmente você vai começar como analista de PCP, analista de planejamento. Se você for hoje no LinkedIn, você vai encontrar ali mais ou menos 3.000 vagas abertas no Brasil. Desculpa, você vai encontrar mais ou menos 7.900 vagas para analista de PCP no Brasil, com um salário médio de R$ 3.000. Então, assim, vamos supor, por exemplo, você forma ou você entra nessa indústria e você vai trabalhar como analista de PCP, você vai estar disputando 8.000 vagas para ganhar R$ 3.000. Já se você se torna um analista de dados e você vai no mesmo LinkedIn e pesquisa a quantidade de vagas, hoje existem 15.000 vagas abertas, então existe o dobro de vagas abertas para analista de dados, só que o salário médio ele é maior. O salário médio para um analista de dados ele é de R$ 4.200. Então você tem mais oportunidades por um salário melhor. Então por aí você já vê como que é mais atrativo ir para a área de dados do que permanecer, por exemplo, na área da indústria. Eu estou comparando com a indústria porque é a área que eu venho, mas o mesmo vale para a sua área de formação. Então, se você fizer uma pesquisa, é muito pouco provável que existam mais vagas na sua área do que como analista de dados, exceto se você tiver alguma área da tecnologia. Por exemplo, se você for um desenvolvedor, pode ser sim que tenha mais vagas na sua área do que como analista de dados. Porém, existe muito mais concorrência também, porque existem muito mais profissionais na sua área do que analista de dados procurando as mesmas vagas. E quando eu falo que as oportunidades são melhores, eu não estou falando só para analista, não. Por exemplo, se a gente for comparar o salário de engenheiro. O engenheiro de produção, que é a minha área de formação, ele hoje no LinkedIn existem 1.600 vagas com salário médio de R$ 6.700. Já o engenheiro de dados, né, que é uma área seria equivalente engenharia por engenharia, existem 4.600 vagas, ou seja, quase o triplo, e o salário médio é de R$ 8.000. Então existe o triplo de vaga pagando mais para quem for engenheiro de dados em comparação a quem for engenheiro de produção. Só que se não fosse o suficiente essa questão dos salários serem melhores, aí você pode pensar assim, mas não existe a quantidade de vagas para analista de PCP ou até mesmo para engenheiro de produção, a quantidade também é boa. Sim, só que qual é o problema disso? Essas vagas na indústria, elas estão distribuídas por todo o Brasil. É claro que a maioria está ali no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Só que existem muitas oportunidades longe. Então, por exemplo, mesmo que elas sejam próximas, vamos supor, se uma vaga for a 100 km de distância, já exige uma mudança. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando, por exemplo, eu estava trabalhando aqui em Franca, no interior de São Paulo, e se surgisse uma vaga, uma oportunidade melhor e fosse em Campinas, por exemplo, eu teria que me mudar, pegar toda a minha família, tudo aquilo que eu tenho e mudar para Campinas, alugar um apartamento, alugar uma casa lá e passar a viver lá. E se eu ficasse lá por, sei lá, 2, 3, 5 anos e aparecesse uma oportunidade melhor no sul, eu teria que fazer essa mudança e tudo isso envolve, por exemplo, a minha família dessa região, onde eu estou hoje, meus amigos. Então, enfim, a minha convivência, que envolve qualidade de vida, fim de semana, essas coisas, estão nessa região. Então, a partir do momento que eu tenho que me mudar para uma outra região, eu deixo tudo isso de lado. Então, isso acaba pesando até na hora de você aceitar ou não uma oportunidade de trabalho. Então, assim,
essa foi uma coisa muito, muito importante que pesou bastante. Por quê? Porque como analista de dados, eu consigo trabalhar home office. Então, assim, eu sei que todas as oportunidades, nem todas as oportunidades são assim. A maior parte das vagas, ou elas são presenciais, ou elas são híbridas, daquelas que você precisa ir no escritório uma ou duas vezes por semana. Mas só o fato de ser híbrida já facilita bastante essa possibilidade de você não ter que morar muito próximo de onde você trabalha. Por exemplo, se eu tivesse que trabalhar em São Paulo, eu não precisaria morar em São Paulo e pegar todo aquele trânsito. Eu poderia morar em uma cidade próxima a São Paulo, onde tivesse mais qualidade de vida e nesses dias onde eu tivesse que visitar o escritório, trabalhar presencialmente, eu poderia ir até lá para fazer, para trabalhar. E aí depois eu voltaria para a cidade. Então eu conseguiria fazer um meio termo entre não morar tão perto de onde eu gostaria de morar, que é onde eu moro hoje, nem morar tão longe como é ter que morar próximo de onde eu trabalho. E só, por exemplo, hoje eu aqui de Franca, eu sou coordenador da empresa que eu trabalho, eu sou coordenador de dados e BI de toda a América do Sul, do projeto da empresa em toda a América do Sul. Então, por exemplo, na indústria, isso seria impensável, que eu conseguisse fazer tudo isso aqui da minha casa, sem ter que ficar viajando, ou então sem ter que estar dentro do escritório, da matriz da empresa. Então, eu consigo atender 8 países aqui do meu quarto, basicamente, do meu escritóriozinho aqui, sem a necessidade de ter que ficar deslocando, sem a necessidade de ter que me mudar para uma região mais próxima, onde estariam os clientes e tudo mais. Então, essa foi uma das razões também que me motivaram a escolher a análise de dados como uma área para eu fazer parte. Então, assim, além das oportunidades, tem a questão de existe a possibilidade de home office, né? Existe a questão dos horários também, que o meu horário ele é flexível, então eu posso adaptar o meu horário à minha rotina. Então, se algum dia eu precisar entrar mais tarde, não tem problema. Eu posso entrar mais tarde e ir até mais tarde. Se eu precisar entrar mais cedo e parar mais cedo, se eu precisar fazer alguma atividade durante o dia, eu consigo entrar mais cedo, parar um pouco à tarde, voltar mais tarde, enfim. Eu consigo ajustar os meus horários à minha vida pessoal também. Então eu consigo ter esse equilíbrio e isso me proporciona qualidade de vida. Proporciona que eu pratique uma atividade física, porque eu não preciso me deslocar para outro lugar, não preciso passar horas no trânsito, não preciso de. Então eu posso. Eu vou acabar de gravar esse vídeo aqui agora, eu vou passear com a minha cachorrinha, depois eu vou ler um pouco e só depois disso tudo que eu vou, de fato, começar a trabalhar. Então, assim, isso é muita qualidade de vida. Então, eu acho que isso foi fundamental. Eu vejo isso como uma das melhores coisas, dos melhores que eu recebi em troca de ter feito essa mudança de carreira. É claro que nem todas as oportunidades elas são desse jeito, né? Muitas são presenciais, mas mesmo as presenciais, você consegue também se organizar e ter mais qualidade de vida, ser mais feliz naquilo que você faz. Mas assim, não foi só escolher, falar, vou mudar de área e tipo, nem tudo foram flores. Existiram dificuldades durante essa migração, né? Então, mas assim, honestamente, as maiores dificuldades que eu tive, elas foram dificuldades internas, né? Por que dificuldades internas? Porque assim, ó, se você for pensar a parte prática, a parte técnica da coisa, que é dominar uma ferramenta, dominar às vezes uma linguagenzinha de programação para gerar um código, né? Eu vou falar disso em outros vídeos. Nós não somos programadores, mas a gente tem que fazer um código. Por exemplo, quando você faz uma fórmula no Excel, você está fazendo um código. Isso é fácil de aprender, isso você consegue ver hoje em um tutorial no YouTube, você consegue baixar ou ver um livro, você consegue pegar pronto, você pode pedir uma inteligência artificial para gerar um código para você. Só que muitas vezes eu ficava apreensivo, eu ficava preocupado com o que as pessoas iam pensar. Então, quando eu decidi migrar de carreira, uma coisa que me incomodava bastante era, nossa, as pessoas vão ver eu saindo da engenharia
vão criticar, vão falar, você saiu, você deixou de ser engenheiro, agora você vai trabalhar em casa, trabalhar com computador. Então eu confesso que no primeiro momento esse pensamento ele acabou me segurando um pouco, né? Mas assim, eu não deixei que isso me parasse e foi a melhor decisão, foi não deixar não levar isso em consideração. Eu vi que essa escolha era melhor para mim, era melhor para as pessoas que estão ao meu redor e eu fui em frente mesmo que isso fosse gerar alguma crítica. E claro, quando você migra de área, você de fato começa a trabalhar, você de fato vai fazer uma atividade nova, você migra de carreira. Então, a partir do momento que eu realmente fui contratado para atuar como analista de dados, eu senti um frio na barriga, eu senti o medo de não conseguir entregar. Então, eu achava que as pessoas em algum momento iam falar: gente, ele não é daqui, ele está aqui tomando o lugar de alguém e não, a gente deveria contratar uma outra pessoa porque ele não vai conseguir entregar. E eu ficava com essa sensação, principalmente no começo, essa sensação de não ser capaz de entregar aquilo que eu estava sendo contratado para entregar, né? Principalmente em termos de resultado. Porém, quando você participa de um processo seletivo, as pessoas avaliam as suas competências. Claro que você não pode mentir, senão elas vão avaliar competências que você não tem. Então, você passa por uma seleção, você faz uma prova, você faz um teste prático, você faz entrevista com o pessoal de recursos humanos, você faz entrevistas com as pessoas técnicas da área, com seus gestores, e elas são pessoas que vão conseguir interpretar justamente aquilo que você é capaz. Então, a partir do momento que você foi contratado, essas pessoas elas já sabem aquilo que você pode entregar, então elas esperam que você entregue aquilo que você foi durante todo o processo. Então, assim, eu percebi que isso era uma coisa que me parava muito, me incomodava bastante, mas que eu aprendi a lidar e que o que eu quero te falar é que se você estiver nesse momento de imigração, você estiver passando por isso, ou você tem esse medo, que isso não te pare. Por quê? Porque aconteceu comigo, acontece com outras pessoas também, certo? Então, assim, o que eu descobri foi que ninguém via essa sensação, que eu achava que eu não era, que eu tinha esse, que em algum momento eu não ia conseguir entregar, as pessoas não percebiam aquilo. Todo mundo, de certa forma, estava satisfeito com aquilo que eu estava entregando. E assim, o importante sempre vai ser o resultado que você entrega. Então, se você está entregando aquilo que as pessoas pediram para você, se você está entregando aquilo que você foi contratado para fazer, as pessoas estão satisfeitas. Então, quando eu falo as pessoas, é porque, por mais que você esteja trabalhando para uma empresa, um CNPJ, você está lidando com pessoas da outra ponta. Então, essas pessoas são as pessoas que devem ficar satisfeitas com aquilo que você vai entregar. Mas para chegar nessa primeira vaga também, né, eu tive que me preparar, porque até então eu trabalhava na indústria, eu seguia essa carreira da engenharia de produção, então eu era analista de planejamento e controle de produção, e aí eu tive que me preparar para fazer essa mudança. Então, qual foi o caminho que eu percorri nessa preparação? Então, como foi que eu me preparei para sair da onde eu estava e conseguir de fato uma vaga como analista de dados? Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi eu analisei o mercado, né? Como eu falei antes, eu vi que existia uma demanda maior, existiam necessidades, então eu investiguei o mercado. E além disso, eu descobri, eu olhava as vagas, eu entrava nas vagas e via quais eram as demandas, né? Quais eram as exigências, as competências que aquelas vagas exigiam para quem fosse ser contratado para aquelas vagas. Então eu fui e analisei quais conhecimentos eu precisaria ter para me candidatar à maioria daquelas vagas. Então, quais ferramentas eu precisaria dominar para me candidatar àquelas vagas? Quais habilidades eu teria que ter para me candidatar àquelas vagas? E aí eu fiz um diagnóstico. Eu olhei para mim mesmo, né? Olhei para minhas habilidades, para minhas competências, aquilo que eu já tinha, para poder identificar
para identificar o que eu já tinha, o que faltava, né? Qual era... Então, por exemplo, a vaga ela tinha uma exigência, eu tinha uma capacidade, então eu precisava ver qual a diferença, o que eu precisava aprender, quais as habilidades eu tinha que desenvolver, o que faltava para eu começar a me candidatar àquelas vagas. E aí, uma vez que eu sabia o que eu precisaria aprender, eu criei um plano, eu tracei um plano para conseguir sair de onde eu estava e ser contratado por uma empresa como analista de dados. Então, eu tracei esse plano para que esse movimento ele acontecesse de forma mais sutil, onde eu não precisasse romper de fato com a empresa que eu estava, eu não precisasse começar do zero, mas que não demorasse muito também para que eu conseguisse alcançar essa primeira oportunidade como analista de dados. E aí, o que eu fiz, o que eu achei que foi assim fundamental para fazer essa transição ser mais sutil e não ter um impacto muito grande na minha carreira. Eu comecei de onde eu estava. Então, assim, mesmo que pareça improvável, você pode de repente se perguntar assim: então quer dizer que existia uma área de dados na empresa que você trabalhava e aí você migrou para a área? Não, não existia. O que eu fiz foi assim, ó, eu trabalhava no planejamento, então lá existiam muitas planilhas. Então a gente gerava muita informação, mas eram umas planilhas horríveis, com só aquele planilha típica. Tabela, linha, dados ali, e aí muitas vezes tinha uma fórmula só que somava as informações, enfim, não existia nenhuma inteligência por trás daquelas planilhas. E assim, você não conseguia extrair muita informação ali. Existiam muitos dados, muitas informações, mas elas estavam todas bagunçadas, misturadas dentro daquela tabela horrível. Então, o primeiro passo que eu fiz foi começar a transformar essas planilhas horríveis em dashboards. Então, ao invés de eu ir lá e na hora de apresentar, eu entregar um relatório e falar em cima daquele relatório, eu comecei a transformar aquelas planilhas em dashboards e aí eu chegava e apresentava aquele dashboard onde a pessoa batia o olho, muitas vezes eu não precisava nem falar. A hora que eu mostrava o dashboard, a pessoa já sabia, já via a informação-chave que eu queria passar para ela e ele, ao invés de virar uma apresentação, virava um brainstorm ali, um bate-papo sobre os resultados que a empresa estava tendo, sobre a situação daquilo. Então, a partir do momento que eu mostrava aquele dashboard, né, que é aquele painel, feito em Excel, inclusive, a pessoa ela já via tudo aquilo que eu precisava, toda a informação que eu precisava passar, o contexto, e a gente começava a discutir formas de melhorar aquela situação. E não apenas eu falar, tá desse jeito, tá assim, tá assado e tal. Então, facilitou muito a comunicação com os gestores da empresa. E por conta disso, claro que assim, nesse aspecto foi um acontecimento, né? Como eu consegui gerar esse resultado dentro da área de planejamento, a empresa solicitou que eu levasse essa mesma análise, então que eu começasse a fazer essa transformação em outras áreas. Então, eu criei vários dashboards, eu estruturei essa parte de dados na área de planejamento, e aí eu fui convidado a fazer o mesmo em outras áreas. Então, eu fiz a mesma coisa na área de recursos humanos, né? No caso lá era departamento pessoal, então toda a parte de pessoal, de horário de entrada, férias, enfim, tudo aquilo que envolve departamento pessoal, esqueci o nome, rotatividade das pessoas, e também na área de manutenção. Então, assim, a gente estruturou, né? Eu fui convidado, por conta de ter tido essa iniciativa onde eu já estava, eu fui convidado a fazer a mesma coisa em outras áreas. E essa empresa ela fazia parte de um grupo, então ela era uma empresa que ela estava dentro de um grupo maior de outras empresas. E aí eu fui convidado a fazer o mesmo em todo o grupo. Então foi assim que eu comecei de fato a minha carreira como analista de dados. Só que assim, eu não considero esse como a minha primeira oportunidade. Isso foi a minha preparação para conseguir a primeira vaga. E a partir dali, fazendo isso em alguns meses, que eu de fato me candidatei para outras vagas e aí sim eu fui contratado como analista de dados por uma empresa, no caso uma startup de educação. E aí sim eu considero que foi a minha
a primeira oportunidade como analista, porque eu fui entrevistado como analista, eu fui testado como analista de dados e eu fui aprovado como analista de dados. É claro que essa migração ela durou mais tempo do que eu recomendo que duraria. Por quê? Porque eu tinha essa oportunidade ali de entregar esses resultados. Então, assim, eu em determinado momento, quando eu fui migrar da empresa para o grupo, a gente fez um contrato, eu já não era mais colaborador direto da empresa, eu fiz essa implementação como pessoa jurídica, então eu fui um PJ, então eu já era contratado como analista de dados, porém, como eu não tive que passar por todo o processo, eu não vou considerar essa como a primeira oportunidade, apesar de ter sido, mas assim, sim a próxima, que foi quando eu fui contratado de fato como um analista de dados desde o primeiro momento, certo? E dentro desse percurso, para me tornar um analista de dados, eu percebi, não só dentro desse percurso, mas hoje, trabalhando na área, trabalhando como coordenador, lidando com outros analistas, contratando analistas, enfim, eu consegui identificar habilidades que são essenciais para que um analista de dados tenha sucesso e principalmente para que um analista, uma pessoa que resolva se tornar um analista de dados ou uma analista de dados, seja capaz de conquistar ali a sua primeira oportunidade. Então, essas habilidades, porque eu tenho certeza que você quer saber quais são, né, o que você precisaria dominar para começar essa nova oportunidade, essa nova carreira de analista de dados. Essas habilidades basicamente são as seguintes, ó. A primeira coisa que você tem que ter em mente: um analista de dados ou um profissional de dados no geral, o objetivo dele é responder perguntas. Ele é contratado para responder perguntas. Como assim responder perguntas? Por exemplo, vou fazer de forma geral aqui. Qual produto vende mais? Depende, claro, depende da indústria que você estiver inserido, qual o mercado da empresa. Mas, por exemplo, qual produto vende mais? Qual produto vende menos? Qual tipo de cliente vende mais? Quais os clientes que compram com mais frequência, né, com mais recorrência? Por exemplo, qual o lucro da empresa? A receita? Qual a receita do mês comparada com outro período? Por exemplo, quais são os processos da empresa, por exemplo, quais processos eles demandam mais tempo, enfim. Você é contratado para responder essas perguntas, basicamente, né? Então, vão existir perguntas de negócio, né? Quando eu falo perguntas, assim, é análise. São análises que você precisa fazer para responder essas perguntas, que são muitas vezes feitas por gestores. Então, você precisa, por exemplo, criar um painel que mostre ali os resultados financeiros da empresa. E esse painel ele parte muitas vezes de uma pergunta, que são justamente essas perguntas que eu fiz. É claro que a quantidade de perguntas elas são infinitas e depende muito do mercado que você está inserido. Eu só estou passando um geral para você ter uma ideia do que é o dia a dia, qual é a demanda de um analista ou de uma analista de dados. E para conseguir responder essas perguntas, você precisa de um conhecimento técnico. E qual é esse conhecimento técnico? Você precisa saber manipular dados, que é, por exemplo, pegar todos aqueles arquivos, planilhas, enfim, tudo que está ali bagunçado, você precisa conseguir manipular aquilo, limpar os dados, mudar os formatos, enfim, você precisa conseguir manipular aqueles dados. Não vou entrar muito a fundo no que é cada coisa, porque o vídeo ficaria muito longo. Depois eu vou fazer outros vídeos falando exatamente o que é manipulação de dados e o que é, por exemplo, visualização de dados, que é uma outra capacidade, né, outro conhecimento técnico que você precisa ter, que é a capacidade de gerar visualização de dados, que é, por exemplo, como eu falei, eu pegava aquelas planilhas horríveis e transformava em dashboards. Então é uma coisa muito mais visual, muito mais agradável de ver e muito mais fácil de você interpretar, né? As pessoas interpretarem as informações que estão ali. Você também precisa saber um pouco de programação. Só que quando acontece, no primeiro momento, você nem precisa saber essa programação, mas conforme você queira evoluir na carreira, é necessário sim que você aprenda um pouco dessa programação. Só que assim, não se assuste pensando que, nossa, uma programação, eu vou ter que aprender a programar. Quando você vai, por exemplo, no Excel e faz uma soma, você está programando. Então, essa programação não é aquela programação de fazer um site, fazer um sistema. Não,
É a programação que vai facilitar a sua vida, muitas vezes vai automatizar tarefas que você faz. Então é uma coisa muito mais, eu diria até divertida de fazer, porque você consegue fazer uma coisa simples e já enxergar o resultado em cima daquilo. E aí você começa a perceber que essa programação facilita muito mais a sua vida e você quer de fato aprender mais para conseguir facilitar mais ainda a sua vida. E você também precisa um pouco de conhecimento em banco de dados, que é para você conseguir extrair informações. Muitas vezes empresas ela tem muitas informações, você precisa ser capaz de acessar um banco de dados e extrair essa informação de lá. Então, assim, não se assuste achando que essas coisas são coisas de outro mundo, não são. Eu consegui aprender, muitas pessoas conseguem aprender e você também consegue aprender. Então, independente de qual área você esteja, eu tenho certeza que você tem capacidade de dominar todas essas ferramentas e essas habilidades. Então, assim, em termos de ferramenta, o que você vai precisar saber para se tornar um analista ou uma analista de dados? Você vai precisar saber dominar planilhas, né? Por exemplo, Excel, Google Sheets, basicamente. Você vai precisar dominar ferramentas de visualização de dados, que são o Power BI, o Tableau ou o Google Looker. Então, assim, geralmente as empresas usam um ou outro. Então, empresas que usam as ferramentas do Google, então você vai precisar, por exemplo, saber o Google Sheets, né, o Google Planilhas e o Google Looker. Empresas que já usam as ferramentas da Microsoft vão exigir que você domine o Excel e o Power BI. Mas são ferramentas que elas são, se você sabe uma, você sabe a outra. Você só precisa fazer um ajuste aqui ou ali. E elas são muito intuitivas, são muito fáceis de usar, né? Simples de usar. Fáceis não, mas são muito simples de usar. Então você vai ver que elas facilitam muito a sua vida e que não existe segredo nenhum. E já avançando um pouco mais, né, em termos de programação, você vai precisar dominar, quando você quiser desenvolver mais ainda a sua carreira, ou Python ou R, que são duas linguagens de programação, e o SQL, que é a linguagem onde você comunica com o banco de dados. Mas SQL é uma linguagem assim, ela é muito simples, porque você basicamente fala para o banco de dados, me traga a lista de clientes, me traga a lista de clientes com idade entre 10 e 20 anos, entre 25 e 50 anos. Me traga a lista de clientes que comprou semana passada. Então, basicamente é isso, só que escrito de uma outra forma. Então, é bem intuitivo, uma vez que você aprende também, não tem muito segredo. E, claro, nem só de conhecimento técnico vive o analista de dados. Você precisa também desenvolver algumas habilidades complementares. Então, você precisa ser capaz de aprender rápido, você precisa ser capaz de se comunicar muito bem, porque por mais que você faça um dashboard muito bonito, ele não vai se comunicar sozinho. Então você precisa muitas vezes contar uma história por trás daquele dashboard para que as pessoas estejam consigam compreender tudo aquilo que você quis passar. Você precisa ser capaz de trabalhar em equipe, porque principalmente se você estiver no home office, você vai lidar com muitas pessoas de muitas áreas diferentes. Por exemplo, eu lido com pessoas de outros países, eu lido com pessoas do Brasil que estão em outros países, com outros fusos horários, com outras demandas. Então, muitas vezes você precisa ter uma inteligência emocional para lidar com essas pessoas, porque às vezes as pessoas vêm com demandas que não fazem o menor sentido. Você precisa conseguir lidar com isso, muitas vezes dizer não para as pessoas, mas como você está lidando com clientes, você está lidando com clientes da empresa que você trabalha, você precisa fazer isso de uma forma sutil. Então você precisa conseguir se comunicar bem, você precisa conseguir trabalhar bem em equipe para fazer esses ajustes no dia a dia em relação às demandas, principalmente, certo? E claro, para você conseguir uma vaga na área de analista, como analista de dados, você precisa ter colocado a mão na massa, você precisa de uma experiência prática, né? Porque na prática a teoria é outra, então você precisa ter alguma experiência na área. E aí eu recomendo muitas vezes que você faça aquilo que eu fiz. Procure no primeiro momento, onde você está, procure planilhas, procure dados, procure informações que você possa, fontes de informação que você possa utilizar para gerar esses primeiros relatórios e apresentar aí mesmo onde você está, porque isso já vai ser uma experiência prática que vai ser útil quando você for se candidatar a uma vaga como analista de dados. Então, assim, mesmo aí na área que você está,
A hora que você for transformar essas informações em um relatório, em uma coisa mais voltada para análise de dados, você vai perceber que os arquivos muitas vezes não vão estar ligados um no outro, então você vai ter que adaptar a situação a como que eu vou ligar essa pessoa a esse produto. Né? Então você vai ter que descobrir caminhos para fazer essa ligação e isso vai transformar você já do ponto A, para te levar do ponto A ao ponto B, onde você vai conseguir de fato já começar a manipular essas informações. Bem, o que eu tinha para falar para você era isso hoje. Eu só queria contar a minha história, ficou bem mais longo do que eu imaginava, mas eu tentei passar de uma forma bem completa qual foi a trajetória que eu segui e para te inspirar, para te mostrar que essa trajetória foi a minha, mas independente de onde você esteja, de qual área você esteja, você também pode sair de onde você está e se tornar um analista de dados e aí disputar todas essas oportunidades que existem no mercado. Muitas vezes conseguir trabalhar de casa, trabalhar no home office, ter mais qualidade de vida e ter oportunidades melhores, de vagas melhores, salários melhores, enfim. Tudo isso que envolve o universo dos dados, certo? Tenha um ótimo dia e eu espero você num próximo vídeo que eu vou fazer em breve.